Seja bem-vindo a mais um podcast de Saúde Moche. O tema escolhido foi crise de ansiedade. Qualquer pessoa pode apresentar um tipo de comportamento ansioso em determinadas situações da vida. Porém, uma crise de ansiedade indica que o problema é mais sério. Nos quadros críticos, se manifestam sintomas psicológicos e físicos, que podem trazer sérias consequências ao indivíduo. Além disso, corre-se o risco de que a condição seja crônica. Portanto, sempre que uma crise surgir, é sinal de que um psiquiatra deve ser procurado. Especialmente se a ansiedade gerar impedimentos no dia a dia ou se repetir com frequência. Hoje falarei sobre o que é crise de ansiedade, como diferenciá-la de ataques cardíacos, de que forma é possível reconhecê-la, quais são os principais sintomas, intervenções, tratamentos e meios de prevenção. Inicio com o que é crise de ansiedade. É uma reação emocional que se desencadeia de maneira extrema, gerando pânico ou estresse descontrolado. São momentos de sentimentos extremamente negativos no indivíduo, que não consegue controlá-los. O problema é marcado por uma sensação acentuada de nervosismo, angústia e insegurança. A pessoa sente que algo muito ruim está acontecendo com ela. O corpo também passa a se comportar de maneira diferente, com o aumento dos batimentos cardíacos e formigamentos. Na maioria das vezes, ela pode estar relacionada a casos que geram medo, frustração, irritação ou mesmo traumas. Mesmo aqueles que não possuem transtornos de ansiedade, podem sofrer com uma crise em determinadas situações. Vale destacar que, em situações do dia a dia, é normal se sentir ansioso, como antes de uma apresentação de trabalho, na espera de uma notícia ou no preparo de um encontro. Contudo, quando essa ansiedade chega aos níveis extremos ou muito recorrentes, ela deixa de ser algo comum e sinaliza uma patologia. A população brasileira é a que mais sofre com crises de ansiedade no mundo. Cerca de 9% da população tem o problema. Isso representa 19 milhões de brasileiros. As crises são o principal indicativo de que o paciente tem ansiedade crônica. Sendo assim, é indispensável buscar apoio médico logo após o primeiro episódio. Nessas situações, caso o devido tratamento não seja feito, o quadro pode evoluir para outros problemas psicológicos relacionados à ansiedade grave ou depressão. Respondendo à pergunta sobre crise de ansiedade e ataque do coração. Um dos sintomas físicos mais marcantes da crise de ansiedade é uma sensação de dor no peito. Dessa maneira, é comum que muitas pessoas a confundam com um infarto. Porém, durante um ataque do coração, a pressão sentida no tórax é mais profunda e pode se estender por mais tempo, em geral, 20 minutos. Além disso, o infarto é associado a outras dores, que vão até os braços, ombros, abdômen e queixo. No infarto, as artérias que irrigam o coração são obstruídas e deixam de levar sangue para as partes funcionais do órgão. É essa falta de irrigação sanguínea que provoca a dor intensa no tórax e afeta as outras regiões do corpo. A dor no peito da crise de ansiedade é menos intensa e geralmente acompanhada de outros sintomas. Entenda como confirmar uma crise de ansiedade. Na crise, o organismo entra em um estado acentuado de alerta, que gera uma descarga muito alta de adrenalina. A primeira reação é a inquietude, acompanhada por medo, estresse excessivo e insegurança. Para saber se o seu caso é de ansiedade crítica, observe se ocorreram as seguintes situações. Excesso de medo súbito. A pessoa não sabe dizer por que está sentindo medo, mas os pensamentos negativos tendem a ser exagerados e fazem a pessoa ter comportamentos excessivos. Em algumas situações, isso pode estar associado a uma memória ou mesmo ao local em que o indivíduo está, mas geralmente não há motivo concreto. Raiva excessiva. A pessoa também é tomada por irritação e raiva, que tende a ser manifestada por gritos ou conflitos sem razão. O sentimento é de que os outros estão tentando prejudicá-lo, mesmo que isso não seja realidade, e a consequência pode ser brigas ou até agressões verbais. Sensação de enjoo. É como uma vontade de regurgitar. Na maioria das vezes, a pessoa não consegue vomitar de fato. A partir disso, desconfortos estomacais podem surgir, e o indivíduo passa a sofrer com essas dores por longos períodos de tempo. Coração acelerado. A aceleração dos batimentos cardíacos é muito comum durante as crises, por vezes confundindo com um infarto.
Essa sensação só agrava a preocupação do paciente ansioso, que tem seus sentimentos negativos mais exacerbados. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Ainda falando sobre os sintomas, temos o medo de morrer. O medo de morrer também pode acometer grande parte das pessoas que sofrem com ansiedade. Por mais que não exista uma ameaça real ou aparente à vida, a sensação de morte é recorrente, e parece que uma fatalidade pode ocorrer a qualquer momento. Sentimento de desmaio. A sensação de desmaio se manifesta sem que o indivíduo realmente apague. Em casos raros, a pessoa realmente desmaia. Mas geralmente, isso se limita à impotência física, associada à fraqueza nos joelhos e visão turva. Desconexão da realidade. A pessoa não sente apenas ameaças irreais, como também deixa de viver o momento presente. O cérebro deixa de processar a situação, o emocional fica sobrecarregado e o paciente se dissocia do que está vivendo. A crise gera lapsos de memória depois que a crise de ansiedade acaba. A pessoa acredita que não é ela quem está vivendo a situação, como se fosse outra vendo ter um ataque. Pensamentos embaralhados. Na crise, a pessoa perde a capacidade de raciocinar e ter pensamentos lógicos, fazendo com que o indivíduo não consiga se livrar das sensações negativas que alimentam a crise. É comum que os pensamentos descompassados permaneçam depois do ataque, fazendo que o raciocínio fique comprometido por longos períodos. Ainda falando sobre os principais sintomas da crise de ansiedade. Além do que falei, ouça os principais sinais e sintomas psicológicos. Medo recorrente. Pensamentos descontrolados. Incapacidade de esquecer o fato que gera ansiedade. Dificuldades para dormir. Irritabilidade excessiva. Pernas e braços agitados. Nervosismo e tensão excessivos e constantes. Falta de concentração e de raciocínio. Preocupação exacerbada e desconexa da realidade. Sentimento de que algo ruim ou grave vai acontecer a qualquer momento. Falta de ar ou respiração ofegante. Fadiga excessiva. Fraqueza. Sudorese. Boca seca. Náusea. Dor de barriga. Diarreia. Suor nas mãos e nos pés. Tensão muscular. Tremores, geralmente nas mãos. Sensação de aperto no peito. Aumento das batidas cardíacas. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Respondendo sobre o que fazer em uma crise de ansiedade. Algumas atitudes podem ser tomadas pela pessoa para que tenha seus sintomas aliviados, como evitar qualquer tipo de estímulo, como assistir televisão ou usar o celular. Parar o que está fazendo e descansar, deitando, fechando os olhos e aquietando a mente. Respirar lentamente, inspirando pelo nariz e expirando devagar pela boca. Tomar uma bebida calmante, como chá de camomila, suco de maracujá. Praticar uma atividade física. Deixar que as emoções possam aflorar, chorando caso tenha vontade ou mesmo gritando, se estiver sozinho em um ambiente em que isso é possível. Conversar com alguém de confiança. Caso você já faça um tratamento psiquiátrico, não deixe de tomar um medicamento paliativo para a ansiedade sempre que uma crise surgir. Quando as crises de ansiedade forem muito recorrentes, é imprescindível que o tratamento com psiquiatra seja somado ao acompanhamento com psicólogo. Isso porque o profissional atua para reconhecer as causas da crise e estabelecer meios para lidar com os momentos em que a ansiedade é acentuada. O objetivo é que os sintomas do quadro desapareçam mais rapidamente. Entenda como tratar a crise de ansiedade. É fundamental que a crise de ansiedade seja tratada com o apoio de um especialista. O profissional mais recomendado para esse tipo de intervenção é o psiquiatra, mas o apoio de um psicólogo também é importante. É preciso realizar alguns exames para verificar as condições gerais de saúde do paciente.
Eliminar qualquer suspeita adicional, se os apertos no peito não são de uma doença cardíaca, por exemplo. As crises podem estar associadas a outras patologias mais sérias, como o transtorno de ansiedade generalizada ou a síndrome do pânico. Num primeiro momento, as intervenções terapêuticas identificam os gatilhos para ataques. O profissional entende como se comportam os pensamentos do paciente. Isso ajuda para trabalhar o seu modo de reagir às situações. Esse tipo de terapia é conhecida como cognitivo-comportamental. Ela serve para que a pessoa saiba como avaliar quando seus pensamentos condizem com a realidade, além de quais são os meios mais efetivos de reagir perante eles. Enquanto a terapia é ministrada pelo psicólogo, o psiquiatra fornece apoio por meio de intervenções medicamentosas. Elas servem como paliativos para os sintomas e, quando necessário, para controlar a própria ansiedade. Saiba como evitar uma crise de ansiedade. É importante saber como controlar o estresse e a pressão da rotina. É por meio da qualidade de vida que pode ser garantida com uma série de cuidados. Eles incluem alimentação saudável e equilibrada, prática regular de exercícios físicos, técnicas de relaxamento, boa qualidade do sono, momentos de lazer, realização de terapia, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, manutenção de atividades de lazer. Respondendo sobre quando consultar um psiquiatra. Logo após a primeira crise de ansiedade, o devido acompanhamento será prestado e novos episódios poderão ser avaliados e evitados durante as novas consultas. É imprescindível ficar atento às características das crises para determinar se realmente é o caso de procurar um médico. Mesmo quando a ansiedade não se agravar para esse tipo de ataque, é preciso que ela seja devidamente monitorada e tratada. O ideal é avaliar o que faz você se sentir ansioso, quais são os gatilhos para isso e de qual forma o problema afeta a sua rotina. Afinal, se a ansiedade prejudica as atividades do dia a dia, ou é grande o suficiente para lhe causar sofrimento, é indispensável contar com ajuda especializada para controlá-la. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Hoje você tirou dúvidas sobre temas ligados à saúde e ainda descobriu como marcar sua teleconsulta online. Aguarde o próximo podcast e aumente ainda mais seus conhecimentos em saúde. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Mosh no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.